Então, boa noite para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos continuar na leitura. A gente está agora terminando a primeira comunicação. Estamos no capítulo 2, Espíritos Felizes, a comunicação do Senhor Sanson. E na pergunta 11, se eu não me engano, a gente parou. Vocês confirmam? É a 11, né? Alguém anotou aí? O Edu também? Enfim. Então a gente vai continuar aqui, né? O senhor Sanson tá, semana passada, porque ele está tratando de diversos assuntos diferentes, né? Ele falou um pouco sobre a forma do espírito, do perispírito, no caso, né? Falou sobre como os espíritos se apresentam. Enfim, o Kardec está aproveitando para fazer perguntas diversas para ele. Perguntou também sobre a morte. Enfim. Então vamos continuar. Você lê para nós, João, por favor? Claro. Meu áudio tá Obrigado. bom? Tá beleza. Ok, se ele falhar, vocês me avisem, porque ele não tá muito bom hoje. Os espíritos não têm sexo, entretanto, como até poucos dias atrás éreis um homem, desejamos saber se no vosso novo estado tendes mais da natureza masculina ou da feminina. E o mesmo. Vicente, qual que é o item? Número 11, dona. É o 11. A pergunta 11 que No o Kardec faz. segundo? O segundo capítulo da segunda parte. Obrigada, achei. Imagina. Pode ir. Os espíritos não têm sexo, entretanto, como até poucos dias atrás éreis um homem, desejamos saber se no vosso novo estado tendes mais da natureza masculina ou da feminina. E o mesmo que se dá convosco, poder-se-á aplicar ao espírito desencarnado há muito tempo? Não temos motivo para ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os criou como quis, e tendo que lhes dar a encarnação sobre a terra, segundo seus maravilhosos desígnios, subordinou-os às leis de reprodução das espécies por meio das condições peculiares ao macho e à fêmea. Contudo, deveis sentir, mesmo sem maiores explicações, que os espíritos não podem ter sexo. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo, sendo este apenas necessário à reprodução dos corpos. Como não se reproduzem, o sexo lhes seria completamente inútil. A nossa pergunta não visava confirmar o fato, mas saber, visto que o Sr. Sanson desencarnara recentemente, as impressões que guardava do seu estado terreno. Os espíritos depurados compreendem perfeitamente a sua natureza. Porém, entre os inferiores não desmaterializados, muitos acreditam que ainda estão na Terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. Assim, pensam eles que continuam a ser os mesmos que foram, isto é, homem ou mulher, o que tem levado alguns à suposição de que realmente têm sexo. As contradições a tal respeito provêm dos diferentes graus de adiantamento dos espíritos que se manifestam. O erro não é deles, mas de quem os interroga sem se dar ao trabalho de aprofundar as questões. Pode continuar? Vamos comentar essa pergunta porque ela é interessante. Ok. E depois a gente continua. Ó, esse ponto aqui é um ponto que parece, às vezes, ele é tão simples, né? E tão evidente para quem conhece o Espiritismo, mas é um ponto que a gente precisa ainda reforçar, né? Para falar sobre isso. Porque ainda hoje a gente encontra alguns romances mediúnicos que narram cenas de sexo, que narram gravidez no plano espiritual, que narram órgãos no perispírito, e assim por diante. Erros que são evidentemente doutrinários, que estão assim claros. Né? Esse seria um ponto assim que a gente poderia dizer que nem precisaria discutir, porque é algo que fica tão claro quando a gente estuda na primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, fica tão claro lá que os espíritos não têm sexo, né? Eles não têm necessidade de terem sexo porque eles não se reproduzem, os espíritos não possuem órgãos.
né? Isso é um ponto que Kardec deixa muito claro, que os espíritos não têm órgãos, né? Que eles não têm necessidade de ter, e etc., né? Que isso são mecanismos do corpo material, mas às vezes o óbvio ele precisa ser dito, né? Às vezes o óbvio ele precisa ser dito, e não só dentro do espiritismo. Mas é importante a gente perceber isso, porque como que surge esse tipo de contradição? Obviamente, por aqueles que leem os textos e publicam eles sem uma análise doutrinária, e muitas vezes, ou por um espírito de má fé, ou por ignorância. Porque como o próprio Kardec diz aqui, ó, tem espírito que vai pensar que tem sexo sim, porque ele ainda está materializado, ele acha que tem sexo, mas não tem. E assim, pessoal, esse é um ponto muito importante para a gente entender a doutrina espírita e entender a natureza humana. É um ponto para nós entendermos a natureza humana. Por quê? Não é porque alguém vive, não é porque alguém está em alguma situação que essa pessoa compreende a situação em que ela está. Não é porque nós vivenciamos, nós vemos, ouvimos, lemos sobre algo que nós entendemos o que é aquilo que estamos presenciando. E isso é um ponto assim básico, mas que se a gente não entende, a gente gera confusões inúmeras. Eu vou dar um exemplo simples, mas, por exemplo, há muito tempo atrás, quando a ciência ainda não tinha um bom desenvolvimento, os homens pensavam que os trovões, as chuvas, os raios, eram a expressão de Deus, que Deus estava ali, quando estava trovejando, ele estava demonstrando raiva, né? E etc. Então, interpretavam fenômenos da natureza que eles presenciavam através dos sentidos de uma maneira errônea, independentemente de que eles, de fato, presenciavam aquilo, mas eles não entendiam o que estava acontecendo. Isso acontece com a gente o tempo todo, em várias circunstâncias, em que nós vemos, presenciamos uma coisa, mas não entendemos de fato o que é aquilo. Não entendemos os pormenores. E por isso, alguém vivenciar ou estar em uma situação não torna essa pessoa sábia, consciente, conhecedora do fato que ela vive. Não é porque nós vivemos uma situação que nós a entendamos. Isso é muito importante. Então, muitas vezes, não é que em todos os casos vai ser assim. Óbvio que existem aqueles que vão entender. Mas esse é um ponto que a gente tem que saber que não necessariamente nós entenderemos aquilo que vivenciamos. E a história da humanidade está aí de prova para isso. E a nossa própria vida é uma prova para isso, e a gente pode tirar inúmeros exemplos de situações em que vivenciamos, mas não entendemos de fato o que se passa. Com os espíritos, não é diferente. E isso é ponto, assim, primordial e primeiro dentro da doutrina espírita. A primeira coisa que Kardec faz quando ele começa a construir a ciência espírita e percebe de fato que os fenômenos que aconteciam eram causados por espíritos, é fazer o apontamento de que os espíritos não são melhores porque desencarnaram. Os espíritos não são mais sábios porque desencarnaram. Eles não têm toda a sabedoria. Eles continuam como eram na vida terrestre. Os espíritos continuam com suas imperfeições, com seus vícios, aqueles que são virtuosos com suas virtudes e assim por diante. Esse foi o primeiro ponto que Kardec fez. Para quebrar com aquela ideia de que porque está morto sabe tudo, porque está morto vai me explicar tudo e etc. Então, esse entendimento, que depois vai culminar, inclusive, né, na escala espírita, em que Kardec vai fazer a distinção, ali uma distinção, obviamente, didática, para nos demonstrar que existem diferentes tipos de espíritos. E ser espírito, que todos nós somos, não faz com que se tenha sabedoria. Então, isso é muito importante de se entender. Por isso que, ao interpretar, né, manifestações mediúnicas, nesse caso, né, intelectuais, manifestações intelectuais, com o tipo de fenômeno intelectual, que é a forma que Kardec classifica, né, esses fenômenos como a psicografia, a psicofonia e etc., a gente tem que entender e analisar, quando estuda o conteúdo doutrinário, de que o que o espírito está falando, muitas vezes pode ser só o ponto de vista dele. Às vezes ele pode estar falando de fato algo que é verdadeiro, mas muitas vezes ele pode estar enganado com a própria ignorância, o que é comum. E a gente pode perceber em diversos pontos, tem até uma questão interessante, está no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, na parte sobre os criminosos.
em que se faz uma pergunta, se não me engano, o Lamennais responde, e Kardec pergunta para ele se deveria salvar um criminoso que, por exemplo, está à beira de um precipício. Se eu não me engano, a pergunta é semelhante a isso. E aí o Lamennais responde para ele assim, olha, eu vou responder dentro da minha capacidade intelectual, do meu desenvolvimento moral, a forma que eu entendo esse problema. Então, olha aí, essa é a diferença de um espírito superior. O ignorante, ele vai responder de tudo. Pergunta de tudo para ele, porque ele vai responder, mesmo sabendo que não sabe, porque ele é ignorante. E muitas vezes faz de má fé. Por isso tem que tomar cuidado com esse tipo de espírito que se dispõe a responder de tudo. Porque o espírito não tem sabedoria por ser espírito. Ele continua com a ignorância, com os vícios, com os defeitos que possui. Então, os espíritos superiores, muitas vezes, e principalmente os que trabalhavam ali com Kardec, né, que eram superiores, mas não puros, eles muitas vezes falavam, eu vou responder isso do meu ponto de vista. Quando problemas que ultrapassavam o entendimento deles, eles colocavam isso. Deixavam claro que era a maneira que eles encaravam. Então, o espírito superior, ele é humilde, por isso ele faz isso. O inferior, muitas vezes, ele está fazendo por ignorância, mas quando faz com má fé, é com o fito de enganar quem está recebendo a comunicação. E Deus permite exatamente para testar o nosso nível de critério, de análise das comunicações. Por isso que a gente tem que ser muito criterioso, porque os espíritos não são nada diferente de nós. Né? Os superiores são, de fato, melhores, mas aqueles que são inferiores, muitas vezes não sabem mais do que nós aqui encarnados sabemos. Então, é muito importante entender isso. E é muito importante fazer essa distinção. E por isso que o Kardec coloca, olha esse final aqui. Esse final, ele explica exatamente o que o Kardec fez, o trabalho que o Kardec fez e que ele estimula a nós fazermos também. É assim que certas contradições provêm do estado mais ou menos avançado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão ao trabalho de aprofundar as questões. Ou seja, aquele que questiona, mas não vai ver se aquele espírito está falando aquilo, porque é a forma que ele entende. Toma o que o espírito está dizendo como verdade. Quando muitas vezes pode ser simplesmente a opinião dele. Então era isso que eu queria destacar, porque eu acho que essa questão ela levanta coisas óbvias, no entanto, muito importantes e necessárias de serem lembradas por todos nós. O Davi mandou uma coisa aqui, deixa eu ver. A primeira Lucélia tinha mandado. Deixa eu só ler aqui. Jesus também ele disse que não se casam nem se dão em casamento, quando indagado com quem ficaria uma viúva que havia sido casada diversas vezes, com quem ficaria com ninguém, não há sexo. Interessante. O Davi colocou a resposta que segue foi obtida na Sociedade Espírita de Paris, a 7 de fevereiro, do médium Sr. Didier. Eis uma questão muito grave que se pode apresentar naturalmente. Isso aqui está no chat, tá, pessoal? Naturalmente ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se deve se expor à vida, mesmo por um malfeitor. Esse daí é o Lamennais, não é, Davi? Isso aí. E essa comunicação ela vai estar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha que interessante. E esse é um espírito superior, gente. Isso que a gente tem que entender. E o Kardec faz, e por isso que a escala espírita é tão importante, e a escala espírita vai dar uma consciência, um conhecimento para quem está analisando, nós encarnados, qual o tipo de espírito que está se comunicando com a gente. Então, aqui é a característica de um espírito superior. Olha o que ele fala. Você acha que aquele que está com o objetivo de enganar vai falar isso? Responderei de acordo com o meu adiantamento moral? O que está com o fito de enganar, ele vai querer que acredite de qualquer maneira no que ele está dizendo. Ele vai querer que todos acreditem que o que ele está dizendo é de fato verdadeiro. Não quer que contestem o que ele disse, etc. Então, um espírito superior ele vai sempre deixar claro que ele tem limite no saber, com exceção, obviamente, dos puros. Esses sim possuem toda a sabedoria. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Todo mundo acanhado? Então, eu só queria lembrar, né, da importância de mesmo nós lermos algum conteúdo com o nome de algum espírito considerado, a importância da gente não ir pelo nome nem pelo médium, né, mas analisar aquele dado, o que a gente estiver lendo,
com o que nós temos aí nas obras codificadas. Então, levemos isso em conta. Isso é uma coisa que o próprio Kardec aí apresenta para a gente, até mesmo adicionando comunicações com assinaturas bonitas, né? Com nomes bonitos, conceituados. Mas o conteúdo? Até mesmo se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, há várias comunicações que tem nem assinatura de nome bonito, né? Espírito protetor, espírito amigo. Então é o conteúdo que precisa ser analisado. Exatamente. O Kardec, ele coloca, quando ele vai falar sobre isso, ele diz assim, olha, os espíritos inferiores, os pseudo-sábios, eles não têm escrúpulos para adotar nomes de grandes santos, de pessoas que são honradas na Terra. Então, para eles escreverem ali Maria Santíssima, Jesus e etc., o nome de algum apóstolo, não tem problema nenhum. Para eles não tem peso algum. Eles querem mesmo enganar, e eles querem, essa é uma característica, inclusive, que o Kardec alerta para nós, que os espíritos pseudo-sábios fazem. Eles não são, e a gente já até reforçou isso algumas vezes aqui na nossa reunião, eles não são como aqueles que são inferiores e que estão tentando passar alguma coisa errada. Eles são espertos, né? Por isso pseudo-sábios. Até porque eles têm uma aparência de sábio. Mas existem aqueles que dão comunicações que grotescamente é perceptível o erro. Então, na hora que bate o olho, já percebe. Os pseudo-sábios não, eles sabem que não podem deixar escancarado o erro que eles estão querendo colocar ali dentro. Então, o que eles fazem? O próprio Kardec fala isso. Eles preenchem primeiro cheio de palavras bonitas, termos desconhecidos e deixam um texto mais rebuscado e difícil de ser entendido possível, colocam um erro doutrinário no meio e continuam. Palavras bonitas, palavras bonitas, palavras bonitas, e fecham o texto com um nome sagrado. E aí quem lê tem, né, muitas vezes na mente de que não se pode questionar. Olha quem assinou, né? Olha que mensagem bela, olha isso. Porque, a princípio, quando se vê, quando se faz uma primeira leitura, aquela leitura mais corrida, parece que está tudo certo. Mas por isso que a análise criteriosa é necessária. Por isso que olhar nas entrelinhas e ver o que esse termo quer dizer, né? Analisar com cuidado. Porque eles colocam os pseudo-sábios bem no meio. Né? Eles não vão chegar escancarado o erro ali. Por isso que, como eu acabei de dizer, né? O Kardec coloca também. Deus permite isso para nos testar mesmo. Para saber se a gente está sendo criterioso. Então, é com esse fito que Deus permite com que espíritos pseudo-sábios se comentem em reuniões. E isso acontece, pessoal, inclusive na Sociedade Espírita de Paris. Eu me lembro de uma comunicação na Revista Espírita que o próprio Kardec pergunta a São Luís e diz assim, olha, mas por que vocês permitiram que esse espírito respondesse? E a São Luís diz para ele, para ver se vocês têm análise, têm critério para analisar, de fato. Foi com esse objetivo que foi permitido com que o espírito se comunicasse, se passando, inclusive, por São Luís. Mas Kardec, muito astuto, né, até pela recorrência das comunicações de São Luís, percebeu, assim, logo ali, que não era São Luís que estava se comunicando, até pelo conteúdo da mensagem. Então, assim, essa é a análise que a gente precisa ter. E tomar todo esse cuidado, como o próprio Kardec coloca. Comunicações que possuem erros, elas são piores, fazem mais mal do que bem, porque elas estão inserindo erros ali dentro. Então, é muito perigoso, porque esse tipo de conteúdo que está indo contrário ao que já tem construído na base doutrinária e teórica do Espiritismo, isso começa a minar as colunas que sustentam o Espiritismo. Então, começa a destruir de dentro para fora. Fake news do mundo espiritual. É exatamente isso. Exemplo que todo mundo conhece e ótimo para saber. Fake news do plano espiritual, notícia falsa. É isso, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente não fala tanto hoje em dia, né? Tem que ler, não pode só repassar. Kardec fala isso, gente, ó, há quase 200 anos. A filosofia alerta sobre isso também. Kardec não é diferente. Pode falar, Davi. Nossa, eu também queria apresentar aqui que nem sempre os erros serão tão perceptíveis ou até mesmo estarão numa primeira comunicação, né? Por isso que a importância também da gente ter a constância da análise.
porque como o próprio Victor trouxe os pseudo-sábios, eles podem trazer textos ali no começo, como se estivesse preparando um sanduíche, muito bem, muito bonito, muito gostoso, mas aí vai, pouco a pouco, dando alguns pingos de mostarda estragada no meio do lanche. E aí a gente precisa estar analisando texto por texto. Então, a gente tem realmente essa indicação de Kardec, de você ir vendo metodicamente para ver se o negócio mantém a coerência ou não. E é isso. Sim. Pode, Lucélia. A Lucélia perguntou, né? Um espírito confiável pode trazer informações equivocadas? Sim. Só que o que acontece? A gente acabou de ver um exemplo sobre isso. Um espírito confiável, que provavelmente vai ser ou um espírito bom, né? Ou um espírito que está ali se dedicando ao bem, apesar ainda de não ser um espírito bom, aquele que a gente confia, que está ali sempre, que se comunica, não dá comunicações com erros, né? Que já está há um tempo com a gente, ele pode trazer informações equivocadas? Sim, mas vai ser muito difícil com que ele faça isso, porque esse tipo de espírito, ele é humilde. Então, se ele vai falar sobre algo que ele não tem certeza se é certo, ele vai dizer. Lamennais, São Luís, se eu não me engano, a própria comunicação de Galileu Galilei, na Gênese, em que ele disserta ali sobre a oranografia geral, está escrito ali que era a forma como Galileu enxergava as coisas que ele via, do estado espiritual dele. Então, assim, são características de espíritos superiores. Eles vão ser humildes, eles vão dizer, olha, eu não sei tal coisa. Eu vou falar, mas vou dar a minha opinião a partir de agora. Essa é a minha opinião, a forma que eu consigo entender esse fato. Então, esse é o ponto diferencial. O ignorante ou que trabalha na má-fé, ele não vai fazer isso. Ele quer, de fato, com que entre a informação errada ali. É o objetivo dele. É assim que eles trabalham, né? Eles não são bobos. Por isso que pseudo-sábios, eles não são bobos. Eles sabem como trabalhar. E eles sabem aonde que a gente costuma mais pecar. E é ali que eles vão incidir com mais veemência. Por isso que a gente tem que estar atento. Tem que estar vigilante, né, no aspecto das comunicações. Muito vigilantes. Eu queria até ver se eu achava, mas eu não estou conseguindo achar. Eu vi essa comunicação do Kardec sobre esse sanduíche, né, que a gente está falando, que os espíritos colocam o erro doutrinário ali bem no meio da comunicação, mas eu não estou encontrando agora. Mas depois eu encontro e envio para você. Se o Davi aí souber onde está também a referência, ele puder mandar para nós. Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente pode prosseguir. Então vamos seguir, João. Você lê para nós, por favor? O pessoal tá quietinho hoje, né, Tito? Então, com vergonha? É. Todo mundo com vergonha. Leio sim. Como Vamos lá. considerais a nossa sessão? O seu aspecto é o mesmo de quando ereis vivo? As pessoas têm para vós a mesma aparência? Será tudo tão claro e tão nítido como antes? Muito mais claro, porquanto posso ler o pensamento de todos vós. Sinto-me muito feliz pela benéfica impressão que me causa a boa vontade de todos os espíritos aqui reunidos. Desejo que essa mesma compreensão possa existir não só em Paris, na reunião de todos os grupos, mas também em toda a França, onde há grupos que se dispersam e se invejam reciprocamente, dominados por espíritos turbulentos que se comprazem na desordem, quando o espiritismo deve incutir o esquecimento completo e absoluto do eu. Pode continuar. Pode ler o 13. Dissestes que podeis ler o nosso pensamento. Sereis capaz de explicar-nos como se opera essa transmissão de pensamento? Isto não é fácil para vos descrever. Para vos explicar esse extremo prodígio da nossa visão, seria preciso de lançar mão de todo um arsenal de agentes novos, que, aliás, teria pouca valia para vós, uma vez que tendes as faculdades limitadas pela matéria. Paciência. Tornai-vos bons e tudo conseguireis. Atualmente só podeis ter o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente. Mais tarde sereis como nós. Tratai de morrer bem para saberdes muito.
A curiosidade, estímulo do homem que pensa, conduzir-vos-á tranquilamente para a morte, reservando-vos a satisfação de todas as curiosidades passadas, presentes e futuras. Enquanto esperais, direi para responder, ainda que mal, a vossa pergunta. O ar que vos envolve, impalpável como nós, reproduz fielmente o vosso pensamento. O sopro que exalais é, a bem dizer, a página escrita dos vossos pensamentos. Páginas lidas e comentadas pelos espíritos que constantemente se acercam de vós. São eles os mensageiros de uma telegrafia divina a qual nada escapa. Olha que legal. Então, primeiro vamos comentar sobre a 12, né? Que o Kardec pergunta como que era a reunião, né? Como que ele chegava à reunião agora desencarnado, ele que participava ali da sociedade espírita. E ele fala que bem mais claro que a condição ali, e ele comenta, né? Por isso que Kardec faz até a pergunta subsequente, que ele conseguia ler o pensamento de todos. E ele fala, né? E isso é muito interessante, porque durante a revista espírita também, recorrentemente, tem esse tipo de comunicação, como os espíritos ficam felizes pelos grupos sérios e que trabalham em harmonia, né? Por isso que ele coloca, estou bem feliz pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos. Então, a felicidade, a harmonia, a seriedade que eles estão ali naquele momento no estudo, se debruçando, se dedicando sobre a ciência espírita. Então, isso causa felicidade nos espíritos. Eu estava lendo essa semana, na revista espírita, a comunicação de Erasto para os espíritos bordoleses, é isso. E aí ele comenta sobre isso, ele fala, né? Ele diz assim que ele desejava que todas as casas espíritas, os centros espíritas, tivessem, os grupos, tivessem a seriedade, o amor, a harmonia que residia ali naquele grupo, que era o que os bons espíritos desejavam a todos. Né? Então, isso é uma característica que é perceptível para os espíritos. E ele coloca aqui, né, que existem grupos onde se separam, se invejam, porque tem, de fato, más influências que estão ali incentivando isso. Então, esses grupos que geram esse tipo de intriga, né, por ciúmes, por inveja e etc., estão indo de encontro com o que o Espiritismo prega, que é o esquecimento absoluto do eu, que é a morte do egoísmo, por assim dizer. Então, o Espiritismo ele prega o desinteresse, é um ponto principal, né, moralmente falando, o desinteresse do eu, o desinteresse de si. Isso é muito importante, porque é com esse princípio que a harmonia nascerá. Porque se está todo mundo aqui querendo colocar o nosso ponto de vista como verdadeiro, a nossa interpretação como verdadeira, e a gente começa a entrar numa briga, numa discussão, essa aridez, essa falta de sintonia, vai fazer com que o nosso grupo nem consiga caminhar. Então é necessário que os grupos possuam pessoas harmônicas, pessoas que estão em sintonia de pensamento, em sintonia de ideias. Porque se tiver um aqui que não concorda com o que o Espiritismo coloca, a gente não conseguiria nunca andar com essa reunião aqui. Porque o nosso objetivo aqui na reunião é debruçar sobre os textos de Kardec, todos tendo em mente, previamente, que esses textos são expressão de algo bem elaborado, de algo confiável, que a gente confia, porque tem metodologia, porque tem critério. São preceitos que nós todos aqui aceitamos. E por isso a gente consegue debater esse texto. Se tivesse alguém aqui que discordasse desses preceitos, a gente nunca conseguiria caminhar com essa reunião. Porque a gente ia ter que ficar num debate infinito de convencimento, de discussão, porque teria uma desincronia. O próprio Kardec ele coloca sobre isso na Revista Espírita de 61, em um texto de novembro, em que ele diz sobre a constituição de um grupo espírita. E ele fala sobre isso, a importância de se terem espíritos harmônicos, porque aquele que está fora da sintonia, ele vai atrapalhar totalmente o andamento. E aí o próprio Kardec coloca, olha, não é que não se possam fazer perguntas, não se possam questionar, não se possa questionar, não se possa ter dúvidas. Não é isso. A ideia é de que nesses grupos já tem esses preceitos aceitos por todos. Então, naquele ambiente não é o momento de se discutir esse tipo de coisa. Então, é para outro momento esse tipo de discussão, não que ela não deva ser feita.
mas que ela deve ser feita em outro momento, porque o intuito de grupos de estudo como o nosso não é esse, né? O nosso objetivo já é de que todos aqui aceitam o espiritismo e a gente debate em cima dos textos previamente concordado entre todos, né? E aqui na 13, que ele fala sobre, isso é muito interessante, né? Dizeis que ledes em nosso pensamento, podereis fazer-nos compreender como se opera essa transmissão de pensamento? Pergunta fácil, hein, que Kardec colocou. Kardec só lançava bucha. E aí o Sansão, e isso, pessoal, essa é a humildade, de novo, isso que é muito bom, a gente está trabalhando em cima de um texto de um espírito superior, então a gente consegue colocar isso. Ele deixando claro que ele não consegue explicar. Já se fosse, vocês podem ter certeza, se fosse um espírito pseudo-sábio, ele ia explicar tudo. Ia estar tudo errado, mas ele ia estar explicando. Mesmo que a gente não conseguisse entender, ele ia dar um jeito de falar alguma coisa que caísse na nossa cabeça. Porque ele não tem escrúpulo. Oi, pode falar. Desculpa te interromper. Entre nós encarnados, existem pessoas assim, né? Que a pessoa tem dificuldade, de vezes, de falar, eu não sei. Aí se pergunta, ele acha que tem que explicar tudo, não é? E os desencarnados também. Agora, o desencarnado ainda é mais complicado, porque quase sempre os pseudo-sábios, né? Quase sempre não, sempre, eles têm intenção mesmo de criar confusão, né? E aí eles vão numa linha de raciocínio que no começo está até ok, né? Está indo bem, fala bem. Se a gente não ficar atento, cai na cilada, né? Não é, Vitor? É isso aí. Por isso que é muito importante a humildade, né? Eu vejo bastante isso nos meus professores da faculdade, porque cada um deles são doutores em áreas específicas. E muitas vezes aquele que é doutor, por exemplo, em filosofia antiga, que estuda Aristóteles, Platão, Sócrates, os pré-socráticos, entende esse tipo de texto, ele não vai saber o que o Kant falou no século XIX, porque ele não estuda aquilo. Quando ele estudou a última vez foi na graduação, né? Esporadicamente deve ter lido a obra, mas não é um estudioso profundo do tema. Então, eles sempre falam, deixam ali uma ressalva, olha, se é isso mesmo, me corrijam, né? Quando raramente fazem um apontamento de outra área da qual eles não estudam. É esse tipo de humildade que nos falta muitas vezes, porque a sabedoria está também em reconhecer a própria ignorância. Quando a gente esquece que nós somos ignorantes, a gente está cometendo o maior erro de todos. Né? Porque o pior ignorante é aquele que não assume a própria ignorância. E ninguém aprende achando que sabe. Não tem como a gente aprender algo que a gente acha que sabe. Isso é impossível. O próprio Sócrates ele fala sobre isso. E um dos seus diálogos, ele trabalha essa ideia. Ele diz como é importante a ignorância. A percepção da ignorância. Porque aquele que pensa que sabe, ele está convencido de que sabe. Então ele vai buscar saber. De fato ali, verdadeiramente. Ele fica na ilusão do conhecimento, mas não tem o conhecimento de fato. Por isso é importante assumir a própria ignorância. Se nos perguntarem sobre algo que não sabemos, a gente fala, não sei. Não sei não. Nunca estudei sobre isso, ou se estudei não lembro. E assim, e tá tudo bem, porque ninguém sabe tudo. Né? A gente já fez esse exercício aqui da humildade, como ela é evidente, ou deveria pelo menos ser evidente para todos nós, deveria ser fato consciente para todos nós, porque ela é clara, ela é notável, todos nós somos ignorantes. E se tem algum doido por aí que diz que nós sabemos de tudo, eu não sei como que ele está argumentando em cima disso, quais são os argumentos dele, porque eu, pelo menos, eu sou bastante ignorante. Então, assim, eu já sou a prova contrária de que esse tipo de argumento não pode funcionar. Então, é o nosso orgulho que quer fazer com que nós pareçamos mais do que de fato somos. O que é um erro, né? Porque parecer algo não é ser algo. Então, a gente já está se iludindo. O primeiro passo, ele é uma ilusão a si mesmo. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Com os espíritos não é diferente. Então, os espíritos superiores, eles dão provas de humildade porque eles são superiores. Então, a gente tem que tomar como exemplo esses. Não aqueles que fingem tudo saber, que querem responder de tudo. Porque isso é um perigo. Porque aquele que quer responder de tudo, ele vai falar abobrinha, não tem como. Porque ele não sabe tudo. Se for um espírito puro, como Jesus, que tudo que era perguntado a ele era de fato respondido, porque ele tudo sabia, tudo bem. Mas é uma exceção da exceção, né? Pelo menos para nós aqui no nosso planeta de provas e expiações. Pode falar, Davi. Então, você tinha falado sobre o artigo a importância de estudar com constância, né, as comunicações.
se não me falha a memória, é nesse artigo aqui, Contradições na Linguagem dos Espíritos, um artigo bem longo, mas que ele vai apresentar muitos pontos, assim. E ainda Kardec termina o artigo falando, mas ainda tem muita coisa para apresentar. E é um negócio muito legal esse texto. E assim, uma coisa que me veio à cabeça agora pela segunda vez com você falando, Betinho, é sobre como há espíritos que eles vão buscar exatamente pegar nos pontos mais vulneráveis. E o nosso, né? A maioria das vezes é o orgulho. Então, muitas vezes pode existir comunicações em que os espíritos começam, entre aspas, coçando o nosso ego. Ai, Vitinho, tão bom estar na sua presença aqui, que majestade. Ivete, olha os cabelos dela, olha esse óculos. E aí Fala dos meus, Davi. Olha que linda o cabelo dela. Eu queria estar cheirando o cabelo dela como o Tom cheirou agora. E aí vai se aproveitando dessas estradinhas, né? Para inserir informações depois que as pessoas estão desarmadas. Porque, olha que gente boa, né? Então é uma coisa também para se manter atento aí. De fato. Eu já dei algumas vezes esse exemplo, né, lá na Revista Espírita, de um médium que foi até Kardec, né, dizendo que o espírito que o guiava tinha mandado com que ele fosse até Kardec porque queria falar com Kardec, né? É o Kardec, não, tudo bem, né? Então vamos começar essa evocação. E o rapaz senta, né, que era médium, e começa a escrever. E ele começa a escrever e começa a tecer elogios ao médium, dizendo que o médium era um profeta da verdade, e começa a elogiar Kardec, e aí, logo em sequência ele já fala assim, e eu vou dizer para vocês, e o que eu vou dizer é a expressão da verdade, e vocês não podem duvidar do que eu vou falar. Kardec já corta no meio e fala assim, olha, a gente já sabe com qual tipo de espírito estamos lidando, não precisa nem continuar. Então, assim, eu fico pensando, esse espírito em não conhecer Kardec para tentar ter feito isso. Porque, assim, qualquer um que conhecesse Kardec sabia que, pelo amor de Deus, né, não ia ser uma comunicação tão grotesca que ia enganá-lo. Vocês sumiram aqui na foto, não sei se minha internet caiu, vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Ah, beleza. É que sumiu as fotinhas, é porque minha internet tá dando pau aqui. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Ô, Vitor, Oi? tem uma nota aqui, você quer que eu leia? Pode ler para nós, Ana, por favor. Todo este item 13 é uma verdadeira aula sobre telepatia. E os atuais parapsicólogos deviam ler. Toda a dificuldade encontrada pela parapsicologia na tentativa de controlar o processo telepático de maneira a poder utilizá-lo na vida prática se resume nisso que o senhor Sanston revelou, ou seja, a telepatia depende da capacidade de libertação do espírito, da maior ou menor facilidade com que ele se desprende do corpo. A frase "tratai de morrer bem para saber" muito encerra uma filosofia de vida e uma explicação científica da chamada visão paranormal. A faculdade da visão é do espírito e não do corpo. Uma vida espiritualizada liberta o espírito das limitações da matéria e, consequentemente, amplia a visão espiritual do homem, que cientificamente se conhece hoje como visão mental. Quando a morte chega, o espírito, já semi-liberto em vida, não encontra dificuldade
no uso natural de suas faculdades normais. Por outro lado, os pensamentos são formas energéticas, segundo a própria parapsicologia hoje admite, explicando-se, portanto, se apresentam escritos ou impressos no elemento fluídico ou mais sutil da atmosfera e, consequentemente, do próprio hausto humano, que fisicamente serve para a articulação das palavras, traduzindo e transmitindo pensamentos no plano material. Nota do tradutor. Desculpe a leitura, sim, mas a letrinha é pequenininha demais. Não, foi ótimo. Eu ainda não estou com óculos para perto, então por isso que eu não li assim tão fluentemente, tá? Foi ótimo, Ana. Muito obrigado por lembrar da nota. Muito interessante. O Herculano sempre coloca comentários muito importantes. Acho interessante, né, Vitor? É sempre bom esse tipo de comentário, né? Ainda mais de uma pessoa que é um estudioso tão profundo da obra de Kardec. Posso falar? Pode sim, Ivete. Nossa, minha cabeça aqui está com mil coisas, né? Enquanto a gente vai ouvindo aí as leituras e os comentários de vocês, eu fico tentando imaginar assim como que seria viver no plano espiritual, né? Ou no plano astral. Que como até a Ana já disse em várias reuniões aqui, nós temos órgãos no corpo físico. Desencarnando, a gente não tem órgãos. Plenamente correto. Uma vez que você não tem órgãos, a palavra articulada a gente usa no corpo físico. E quando a gente está no astral, a gente está com o corpo astral e o perispírito contém os demais corpos. Aí eu fico imaginando aqui como que seria, né? Viver no astral. Eu fico tentando imaginar, sentir como que seria isso, né? A gente realmente não tem condições de compreender. Porque o corpo astral, se a gente for ver o que é o corpo astral, ele é imaterial. Então, o que você ouve não tem um local específico onde o som, como a gente tem o ouvido, né, com toda a estrutura complexa dele, né, para você ouvir. Então, o que eu já vi ou li é que a gente ouve de uma forma global, com todo o corpo. Conhecendo um pouquinho o que é o corpo astral, porque ele é imaterial, ele não tem a densidade até do duplo etérico, que o duplo etérico já ficou também aqui na dimensão física, né? É muito interessante. A questão também do órgão sexual não pode haver, uma vez que a gente não tem nem articulação, né, da linguagem, da audição, essas estruturas não existem mais. Aí eu fico pensando, né, porque ele é, assim, uma das propriedades desse corpo astral, uma das maiores, né, características é a tremenda facilidade de modelagem. E essa modelagem, ela deve ocorrer por sintonia mental, né? Por isso aí talvez o pensamento, né, que você pode perceber o pensamento do outro, mas também eu sei que isso depende da evolução. Aqueles mais evoluídos conseguem ouvir pensamento de uma maioria. Os menos evoluídos ficam limitados ali, né, de estar ouvindo ou não. Tem, assim, muita coisa que a gente pode estar puxando tirando aí, retirando desses textos, né? E eu passei por uma experiência assim, aconteceu uma vez. Eu estava na cantina da escola
E eu estava lá tirando, né, escolhendo o que eu queria comer. E atrás de mim, porque era fila, né, e bem atrás, assim, não de uma forma assim, um ao lado do outro, um atrás do outro mesmo. E eu tirando, assim, né, preparando ali meu prato, aí eu percebi uma colega que estava atrás de uma turma acima da minha, né? Eu falei, gente, mas essa menina está vindo aqui na minha mente, né? Eu falei, mas o que tá? Eu estou tirando comida aqui, não tem nada a ver, né? E aí eu olhei para trás, era a menina. Eu falei, nossa, que coisa estranha. Eu consegui ver a menina que estava atrás de mim sem olhar para trás. Então, eu acho que é tudo uma questão assim de encontro, né? De encontro mesmo, mental, né? A gente tem as formas de pensamento também, que podem ser vistas, né? Pelos espíritos que nos rodeiam. Então, eu não sei, é muito assim. Veja que eu estou jogando um monte de coisas, eu não estou nem alinhavando, né, numa sequência mais lógica. Mas é imaginar como que se vive no plano espiritual, no plano astral, né? Não temos órgãos, comunicamos, a visão é mais clara, tudo é mais claro, mais evidente, né? Então, é uma maravilha. Dá a entender que é uma maravilha, né? Desculpe aí, foi só para retirar um pouquinho, né, das minhocas aqui, dos pensamentos que ficam acelerados, né, e que a gente vai tentando entender como que isso pode funcionar, né? Vitor, eu posso falar alguma coisinha? Por favor. No livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis, tem uma comunicação do espírito Massenet, e é muito interessante. Fala mais ou menos isso aqui. Que os espíritos comunicam pelo pensamento, né? E através de notas musicais. Esse pensamento é emitido através de notas musicais. Cada nota tem uma cor. Então, é muito interessante. Se vocês puderem, leiam lá. É muito interessante. É uma explicação diferente, né? Sobre esse mundo espiritual, sobre essa telepatia aí, né? No plano espiritual. Muito interessante. O Leon Denis, em um de seus livros, eu não vou lembrar qual agora, mas ele vai falar sobre isso. Ele cataloga diversos casos sobre telegrafia do pensamento, casos assim conhecidos de comunicação que acontecia de fato, pessoas que se comunicavam e se utilizavam dessa ferramenta da telegrafia. Enfim, mas é algo que em um futuro aí será comum para nós, a comunicação do pensamento. Mas isso vem com exatamente a nossa evolução, até a desmaterialização do nosso corpo. Então, é algo que o Kardec trabalha também nos termos de telegrafia, que é a comunicação do espírito, né? Então, com o progresso do homem, a gente vai atingir isso também. Hein, Vitor, estou pensando aqui, não sei, tem a Cristiane aí que é médico. Por exemplo, o médium, não todos, mas ele capta uma ideia do espírito como se estivesse, se a ideia fosse dele, mistura com o pensamento da própria pessoa. O que faz o médium distinguir é exatamente, primeiro, esse treino, e aí ele vai falar, mas eu estava pensando nisso, né? Igual a Ivete acabou de dar o exemplo lá da moça. Então, deve ser assim, né? Que funciona esse diálogo através do pensamento, né? E ocorreu isso agora, não sei, jogar na roda aí. É interessante, né? Assim, se a gente tiver um pouquinho de paciência, alguns mais, outros menos, logo menos a gente descobre como é que funciona, a gente relembra como é que é. Mas, assim,
É algo que ainda é complicado para nós, mas a gente sabe, né? O próprio Kardec ele vai desenvolver um pouco mais até do que o Sansão coloca aí nessa resposta, lá no capítulo 14 da Gênese, em que ele vai desdobrar um pouco sobre isso também, que os fluidos que inundam todo o universo, eles servem como meio, veículo de comunicação do pensamento e etc. Como esse pensamento se articula é algo muito engraçado, né? Porque a gente sabe, né? O pensamento ele não tem língua. Quando a gente pensa, a gente não está pensando numa língua. Né? Por exemplo, quando a gente acorda de manhã, a gente sabe que quer beber água ou quer ir ao banheiro, a gente não pensa isso em palavras, né? O pensamento é algo abstrato, né? É uma ferramenta, um atributo do espírito. E ele não se produz em línguas. O pensamento se produz, simplesmente. É algo que está ali. Que, enfim, cabe aí muita discussão como o pensamento porque é algo muito interessante mesmo, de fato. Mas como essa comunicação é algo muito interessante, eu acho que se assemelha assim à comunicação mediúnica, né? Aí quando a gente trabalha no sentido do médium intuitivo, né? Acho que é algo semelhante a isso, né? Mas acho que mais claro ainda, né? Porque ali, eu acho que não, acho não, tenho quase certeza que fica evidente para o espírito estar se comunicando que a ideia que está vindo é do outro, né? Ele não precisa pensar que não é ele que está pensando aquilo, mas ele percebe claramente que é o outro espírito que está transmitindo aquele pensamento. Deve ser algo muito natural, né? É claramente muito difícil e não poderia ser diferente para nós ainda, no nosso grau de evolução, entender como seria essa comunicação. Mas a gente sabe, existe entre nós, talvez nós tenhamos casos de telegrafia do pensamento, acontece muito com espíritos afins, né? Com amigos. Por exemplo, ontem, acho que foi ontem, eu estava aqui, né, e aqui mexendo no meu computador, estava estudando, se não me engano, e aí eu pensei que eu podia ir no cinema com a minha mãe, inclusive eu vou daqui a pouco no cinema com ela, né, e minha mãe adora cinema, né, e aí eu estava pensando nisso, falei, nossa, a gente podia ver de ir no cinema amanhã, né, na sexta-feira, e aí minha mãe tinha acabado de chegar lá, abriu a porta e falou assim, eu vou no cinema amanhã, você quer ir? Então, assim, esse tipo de afinidade de pensamento que acontece entre espíritos afins. Com um amigo acontece a rodo, assim, a gente tem muitos casos. São coisas ainda pequenas, porque acontece não pela nossa consciência do fato, mas algo que acontece ainda involuntariamente, muitas vezes. Mas o Leon Denis, né, eu não vou me lembrar, não vou conseguir precisar qual foi a obra, se não me engano, talvez no Invisível, mas enfim, ele trata de fatos muito semelhantes em todas as suas obras, então é até difícil de tratar especificamente qual que é. Mas ele cataloga vários casos, ele dedica um capítulo todo para falar sobre telegrafia do pensamento e narra casos distintos que ele conhece, fatos históricos também, de telegrafia do pensamento de cidades, de países diferentes. Então isso é muito comum. Ô, Vitor, eu não sei se todos sabem, mas eu tenho filhos gêmeos, né? Idênticos. E eles, gente, eles se comunicavam por pensamento. E tanto que eles tiveram que fazer fono, porque eles se comunicavam um com o outro por pensamento e eles achavam que eles não precisavam expressar as palavras para os outros. Entendeu? Então eles tiveram que fazer fonoaudióloga com 2 anos e pouco para eles aprenderem a se comunicar com os outros também. Porque um pensava, o outro pensava, um pensava, isso pensava. E até hoje, viu? Até hoje, às vezes eu pergunto uma coisa para um, outro responde. Eu falo, estou perguntando para o fulano. Não, mas eu sei que ele está pensando isso. É impressionante, gente. Eu ia perguntar isso para você, Vitor. Eu ia perguntar isso para você, que você falou aí sobre sua mãe. Eu ia te perguntar, porque muitas vezes a gente, conversando assim com as pessoas, né? A pessoa chega, te fala uma coisa, aí você fala, nossa, transmissão de pensamento, né? Então, é mais ou menos isso, né, Vitor, mesmo que você falou aí. A hora que eu ia te perguntar, você falou. A gente tem exemplos variados disso, né, que acontece realmente, transmissão do pensamento, de falar a mesma coisa no mesmo momento, né? Mas, obviamente, quando a gente está falando de comunicação pelo pensamento, como os espíritos se comunicam, eles fazem isso voluntariamente, né? Com a gente ainda acontece involuntariamente. A gente está pensando aquilo, a pessoa expressa que estava pensando algo igual que a gente estava pensando, muito semelhante. E a gente não ouviu pelo ouvido, né, Vitor? Não ouviu pelo ouvido. Exatamente. Mas veio aquela mensagem, captou aquela mensagem, né? É muito interessante. Nossa, isso acontece. Hoje aconteceu assim, uns 3 casos aqui comigo.
Tem uma moça que frequentou o Luz e Amor há muito tempo, depois ela teve crianças, acabou afastando um pouco. E agora a pandemia, né? Aí hoje eu comentei com o Tonho, nossa, fulano faz tempo que não liga, né? Porque ela sempre liga, manda foto das crianças. Nossa, faz tempo que ela não liga, né? Quando foi à tarde, um pouquinho antes da reunião, ela mandando um recado, as fotos das crianças. Falei, gente, mas que barbada. Aí eu tinha comentado também com o Tonho, nossa, fulano agora eu acho que tranquilizou, porque não está pedindo mais nada, né? À tarde, a moça pedindo. Eu falei, meu Deus. É muito interessante. Tem hora que eu falo, tenho até vergonha de contar para os outros, que parece que é mentira. Interessante isso. É. Meu pai acontece direto, né? Que meu pai é taxista e às vezes ele tá pensando em algum cliente, o cliente liga para ele, chamando para fazer corrida. Então, várias vezes ele fala, nossa, eu tava pensando que a pessoa me ligou. Isso é muito interessante. Não, e com filho. Às vezes eu pego o celular para ligar para um dos filhos, a hora que eu vou clicar, eles tocam. Falo, não, tem dó, né, gente? Dá chance para mim. É. Muito interessante, gente. E acabou o nosso tempo hoje. Foi muito boa a reunião, né? Como sempre, muito produtiva. Semana que vem a gente acaba essa comunicação, falta só uma comunicação de um espírito, falando sobre o senhor Sanson. Mas semana que vem a gente finaliza e parte para a próxima comunicação, que é do senhor Jobar.